Olá pessoal, meu nome é William. Estamos dando continuidade à série de vídeos sobre PDO com PHP. Essa é a aula 2. Nesta aula eu vou estar demonstrando como instanciar e configurar uma conexão com o banco de dados MySQL utilizando o PDO. Vamos estar utilizando o banco de dados que foi criado na primeira videoaula, db_pdo, para criar essa conexão, certo? Então, se eu vim aqui abrir meu Workbench, nós vamos visualizar na conexãozinha local o banco de dados que foi criado na primeira vídeo, db_pdo. Então eu quero configurar uma conexão com esse banco, certo? Então eu vou abrir aqui o meu Sublime, e aqui eu já tenho uma pastinha curso_pdo criada. Vou criar um script novo, vou salvar esse script dentro do curso PDO, vou dar um nome para ele de index.php. Vou criar as tags PHP, não vou fechar porque só vai conter instruções PHP. Beleza. Bom, como que eu sei que eu tenho a extensão PDO_MySQL habilitada? Bom, basicamente eu vou dar um eco no php-info, que traz informações do PHP que está rodando na minha máquina. Salvei o script e vou rodar. Olha aqui, ó. Então está aqui as informações do PHP. Reparem que eu estou rodando o script lá da minha pasta curso PDO. Então aqui é a versão do PHP. E se eu vinha procurar aqui, ó, tá ali, ó, extensão PDO_MySQL habilitada, então eu consigo trabalhar. Eu tenho outras extensões aqui, mas no caso só vamos nos ater a PDO_MySQL, tá? Para quem ficar na dúvida como saber se eu tenho ou não habilitada, só dá um php-info. Bom, para configurar uma conexão eu preciso de 4 informações. Preciso do endereço do servidor, se é localhost ou IP dele. Preciso do nome do banco de dados, nome do usuário e a senha desse usuário no banco, nesse caso o MySQL. Eu vou criar 4 constantes, assim fica mais legível essas informações. E vou passar essas constantes na hora de chamar a nossa conexão. Então, primeira constante, define, vou dar o nome da minha constante de server e vou passar o valor. Qual é o valor? É localhost. Se fosse um servidor MySQL remoto, eu colocaria o IP. Próximo constante, vai ser o dbname, o nome, dbname com o nome do meu banco de dados, tá certo? Neste caso é db_pdo. Próxima constante é o usuário, então vou chamar de user. Qual é o nome do meu usuário? Estou usando o usuário padrão do MySQL na instalação, o root. E a última constante vai ser o password, a senha desse usuário. A senha desse usuário. Ótimo, já tenho as informações que eu preciso para minha conexão. Agora eu vou criar uma variável que vai receber o objeto de conexão devidamente configurado. Essa variável vai ter o nome de conexão, certo? Então, recebe um new object PDO, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Esse construtor recebe basicamente 3 parâmetros, que é um DSN, um usuário e uma senha. Esse DSN contém as informações sobre o tipo de banco, o servidor e o nome do banco de dados. Como que a gente monta esse DSN? É uma string, onde eu começo passando qual é o banco de dados que eu estou me conectando, pode ser SQL Server, PostgreSQL, etc. Nesse caso é MySQL. 2 pontos, o host, qual é o host? Eu já tenho lá na minha constante server. Continuo concatenando, ponto e vírgula, dbname, qual é o nome do meu dbname? Já está lá na minha constante, dbname. Pronto, o DSN está pronto. Próximo parâmetro é o usuário, já tenho lá na minha constante user. O próximo é a senha, já tenho lá na minha constante. Bom, como que eu sei que essa conexão está funcionando? É só eu dar um var dump aqui para executar o conteúdo da variável, para exibir o conteúdo da variável conexão, certo? Para mim saber se está tudo em ordem. Se eu for lá no meu script agora, executar novamente, está lá, object PDO
ou seja, isso é um sinal, né, que está tudo ok com a nossa conexão, pessoal. Tá? Basicamente é isso aqui que eu tenho para me conectar com um banco de dados no MySQL utilizando o PDO. Mas a gente pode elaborar um pouquinho mais essa conexão, certo? Na documentação do PDO, estava PDO.php, nós temos algumas constantes pré-definidas e essas constantes pré-definidas são genéricas para todas as conexões, independente do banco de dados. E temos as constantes, ou atributos que podem ser trabalhados conforme o driver que você está trabalhando. Por exemplo, estamos trabalhando com MySQL, nós vamos utilizar essa constante aqui para executar um comando. Qual é o comando? É o comando nativo do servidor MySQL chamado setNames. Eu quero setar a nossa conexão com o TF8 para garantir que toda a conexão sempre venha trabalhando com esse tipo de charset, tá? Então eu vou usar esse cara aqui para sempre que conectar executar esse comando já no momento da conexão. Como que a gente faz isso? Pode ser passado um quarto parâmetro aqui opcional, que é uma array, certo? Então eu vou criar uma variável aqui contendo uma array. Opa. E eu vou passar esse cara aqui como quarto parâmetro, certo? Então qual é o comando que eu vou passar aqui? Vai ser aquele que nós vimos lá, o pdo underline mysql attr init command, ou seja, eu quero que ele execute um comando. Qual o comando que será executado? Será o setNames utf8, certo? Então quando ele conectar, ele vai executar esse comando aqui, toda vez que for feita a conexão. Certo? Lembrando que isso aqui é para MySQL. Se você quiser conhecer os atributos do seu driver, você tem que dar uma olhada na documentação. Tá? Cada driver tem o seu atributo. Se eu executar novamente, tá lá, continua funcionando tranquilamente a nossa conexão, tá certo? Então vocês verem que está setadas as opções. Um outro detalhe importante aqui, por exemplo, se eu errasse o nome do banco de dados, ó, db_pdo1, o que ia acontecer? Ele não me traz nada na página, fica em branco. E o programador acaba perdendo um puta tempo procurando o erro. Tá? Então o que a gente pode fazer para prevenir esses casos aqui? Vamos trabalhar com o bloco try-catch, certo? Mais especificamente vamos capturar uma exceção do tipo PDO_exception. Podem ficar tranquilo que vai ter uma aula só sobre PDO_exception, tá? Não precisa se preocupar com isso aí. Então eu executo esse bloco aqui dentro do try. Se eu não conseguir executar ele, ele vai entrar aqui dentro da exceção. E ali eu estou capturando, né, um objeto do tipo PDO_exception jogando para dentro da variável erro. Eu vou até colocar um nome aqui, variável erro. E eu vou exibir agora o conteúdo dessa variável erro com var_dump. Olhem só, lembre que esse banco não existe. Então, pronto aí, pessoal. Olha o conteúdo, tem a mensagem, banco de dados desconhecido, já ajuda pra caramba, tem qual script que deu erro, a linha que deu erro, certo? Então essas informações já ajudam o desenvolvedor em tempo de desenvolvimento. Quando está em produção não é legal ter esse tipo de mensagem, tá? Mas a gente vai ter uma videoaula falando só sobre PDO_exception, tá? No caso aqui, ele tentou executar, deu um erro, ele entrou aqui. Se eu alterar, colocar o nome do banco de dados correto, olha só, pronto, está executando normalmente de novo porque existe, sabe? Mas fica a dica, trabalho com o try-catch, sabe? Vai ajudar vocês a prevenir erros, a tratar erros, principalmente a não perder tempo procurando erro durante o período de desenvolvimento, tá certo, pessoal? Então é isso aí, ó, conexão, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Próxima videoaula a gente fala sobre PDO_exception. Até a próxima.